Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Tenho certeza que o Senhor vai falar o coração de vocês, porque Ele falou muito ao meu coração. E a gente vai falar hoje sobre a mulher adúltera. Então eu gostaria que quem trouxe a Bíblia abra lá em João, capítulo 8, a partir do versículo 1, para que a gente possa ler juntas. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Da lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Amém. Então, vamos lá. Essa história, gente, pode passar. Ela pode ser vista de 4 pontos de vista diferentes. Então, o que a gente tinha lá? A gente tinha os mestres da lei, a gente tinha a multidão que era curiosa, a gente tinha a mulher e a gente tinha Jesus. Os mestres da lei, eles foram com toda a hipocrisia do mundo para cima de Jesus e para cima da mulher, como se eles não fossem pecadores. Os curiosos, o povo que estava em volta ali, tipo, opa, antes ela do que eu foi pega em adultério, Antes ela do que eu foi pega em pecado, antes ela do que eu, ainda bem que ninguém me descobriu aqui. Sabe aquele acidente que a gente vê na estrada, que a gente olha assim e fala, ai, misericórdia. Mas a gente pensa lá no fundinho, antes ele do que eu, ainda bem que não fui eu. Então, muitas vezes os curiosos têm esse olhar para as pessoas. O da mulher foi: que vergonha, fui pega, estou envergonhada. Agora o meu pecado está exposto, está colocado na frente de todo mundo. E eu sei quais são as consequências disso. Ela sabia, ela era uma mulher judia. Ela sabia qual era a consequência daquilo. E o olhar de Jesus, que é sempre manso e suave, de misericórdia. Só que como nós estamos em mulheres aqui, como a gente vai olhar pela perspectiva da mulher. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me falou muito forte, que muitas de nós não se achegam aos pés do Senhor por vergonha. Porque a gente tem vergonha do julgamento que Ele vai fazer de nós. Que a gente tem vergonha dos nossos pecados. E muitas vezes a gente não confessa-os. Por quê? Porque a gente fica pensando, o que é que o Senhor vai pensar de mim? E se a gente confessar para uma amiga? O que é que minha amiga vai pensar de mim? Eu sempre me coloquei tão diferente na frente dela.
Eu sempre fiz uma imagem tão diferente de mim. O que vão pensar de mim? O que vão pensar da minha vida pregressa? O que vão pensar de tudo aquilo que eu já fiz? E muitas vezes a gente não consegue avançar e continua pecando, continua adulterando com outros deuses que não é o Senhor. Por quê? Porque a gente se envergonha de se apresentar para Deus. Então eu quero trabalhar com vocês um pouquinho essa questão da vergonha. Então, a vergonha é um sentimento que ele é construído desde a infância. Ela faz a criança direcionar o olhar que ela tem de si mesma para o meio social. Então, o que a gente faz com a criança? Não faz assim, é feio. Não faz assim, titio não gosta, mamãe não gosta, papai não gosta. A gente faz com que ela saia daquela coisa egocêntrica para que ela comece a se relacionar com quem está à volta dela. Então, é através disso que a gente vai construindo esse senso de vergonha na criança. É um sentimento de exposição e de inadequação de algum ato. Então, conforme a gente vai crescendo, tem gente que tem vergonha de falar em público, tem gente que tem vergonha de andar de biquíni, tem gente que tem vários tipos de vergonhas. Por quê? Porque é um sentimento de inadequação pessoal, ou é um sentimento que a pessoa se sente exposta, quer dizer, está todo mundo me olhando. Vocês já entraram num lugar e parece que está todo mundo olhando vocês? Aí você fala, nossa, que vergonha. Puxa vida. Tem outras pessoas que minha filha, por exemplo, já ia fazer assim, beijinho no ombro e já ia sair andando. Então tem gente que acaba tendo mais tranquilidade com essa exposição. Mas tem pessoas que sentem uma inadequação. Essa inadequação, gente, é muito importante vocês saberem que a gente constrói ela. A gente constrói através da cultura e da moralidade que é colocada à nossa volta. Então é daquilo que dizem pra gente que é bom e mal, feio e bonito, chato e legal, certo? Então a gente vai construindo esse senso de moralidade e o senso de certo e errado. E junto com isso vem o senso de julgamento. E aí quando a gente aprende o que é julgamento, nós, seres humanos, acabamos nos tornando como Deus, achando que podemos dizer, você está certo, você está errado, você é bom, você é mau, você é de Deus, você é do diabo. E aí, nesse momento, a gente começa a ter um julgamento sobre essas questões. Então, quanto mais envergonhada eu sou, mais julgamentos eu tenho. Mais julgamentos morais eu tenho. Por quê? Porque eu jamais me colocaria naquela situação. Por quê? Porque eu me julgaria. Se eu me colocasse naquela situação, eu me julgaria. Quem dirá os outros, então, né? Se eu já me julgo assim, se o parâmetro que eu tenho é assim, eu acho que todo mundo julga igual a mim. Entenderam? Então, aquilo que a gente julga certo e errado, a gente acaba pensando que todo mundo julga igual. Certo? Só que a gente esquece que a gente tem um Deus acima desses nossos julgamentos. Amém? Então, ficou claro que é vergonha e julgamento? Então, pode passar. E pondo-a no meio, quer dizer, eles pegaram aquela mulher em ato de adultério. Ela diz ali na palavra, aquela que eu li, que ela foi surpreendida. Quer dizer, quando você é surpreendido, você acha que você vai ser pego? Não, você é surpreendido. Quer dizer, eu estava fazendo alguma coisa errada e minha mãe veio, nossa, ela está aqui. Então ela foi surpreendida, ela não imaginou que ela seria pega.
Então ela foi surpreendida ali e foi jogada no meio dos curiosos, dos fariseus, de Jesus. Ela foi jogada ali no meio. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, pecando, fazendo coisa errada. Por que essa mulher continuava pecando? Por que ela tinha prazer no adultério? E isso ficou muito na minha cabeça. E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas que eu fazia. E muitas vezes eu repetia e caía no mesmo erro, porque eu não confessava. Não é não confessar no sentido de ter remorso. Às vezes eu saía das coisas que eu fazia e eu tinha no meu coração: nossa, fiz isso de volta. Que raiva! Com um remorso enorme. Remorso, gente, não é confissão. Confissão é você chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu fiz isto errado. Deus, eu errei. Não é ficar com raiva de você, não é ficar com peninha de você, não é nada. Mas é você realmente colocar: Senhor, eu errei. E aí, quando a gente não consegue confessar, a gente continua adulterando. E quanto mais a gente adultera, mais vergonha a gente sente. E a gente entra num ciclo sem fim. E assim a gente vai. E assim a gente vai se envergonhando e pecando novamente, se envergonhando e pecando novamente. Como sair desse ciclo, gente? Como? A gente precisa entender que a gente precisa confessar isso para Deus. E não simplesmente sentir remorso do que a gente está fazendo. Pode mudar. Para que a gente possa, realmente confessar, o pecado ele precisa ser exposto. Ele tem que ser colocado diante de Deus. Ele tem que ser falado. Deus sabe que a gente é pecador, não sabe? Deus sabe quais são os nossos pecados, não sabe? Mas o que adianta Ele saber se eu acho que não é um pecado? Teu julgamento é certo ou é errado? É errado. Muitas vezes a gente julga o outro errado. E a gente acha que a gente está julgando certo. Então a gente precisa... Lembra na semana passada que a Maggie falou assim, que a gente tem que orar pedindo para que o Espírito Santo faça com que a gente ore como Ele oraria por nós? Lembram que ela falou isso? É exatamente: Senhor, faz com que eu confesse aquele pecado que eu acho que não é pecado, mas que o Senhor acha que é. Porque quando a gente senta aqui, e quando a gente chega, a gente se acha super bonitinho, né? Puxa, olha que legal, eu sou tenho feito tudo direitinho, tenho agido de acordo com a palavra, mas a gente não sabe o que está produzindo no nosso coração algumas arrogâncias, algumas soberbas. Então a gente tem que orar assim: Deus, mostra para mim qual é o pecado que eu preciso confessar. Mostra para mim, Senhor, aquilo que emocionalmente tem feito com que eu não me relacione bem com as pessoas. Aquilo que tem feito com que as pessoas não me escutem. Aquilo com que tem feito que eu não me sinta bem no meio das pessoas. Porque às vezes a gente é pedra de tropeço para os outros, sim. Só que a gente não reconhece isto. A gente não reconhece o que a gente está fazendo na vida do outro. Porque aos nossos olhos é perfeito. Está tudo legal. Mas às vezes a gente está sendo pedra de tropeço.
Então é preciso que a gente olhe dessa forma. Muitas vezes temos vergonha das coisas e não as expomos pensando o que as pessoas irão achar. Julgamento. Hoje ninguém pode errar, todo mundo tem que ser vitorioso. Vocês já perceberam que se alguém conta uma história de fracasso, gente, que horror. Agora, a gente esquece que aqui na igreja é um lugar de gente que chega dodói. É um lugar de gente que chega precisando de ajuda. Vai chegar gente aqui com história triste, sim, que não é de vitória. E que cabe a nós, como igreja, sustentar, escutar, ajudar. Agora, Deus quer que a gente tenha uma vida vitoriosa? Sim. Agora, não é essa vida vitoriosa que você imagina. Não é carro importado, não é viagem todo ano, não é apartamento chique. A vida vitoriosa que a gente tem é em Cristo Jesus. Amém? Amém? É tendo misericórdia, é tendo amor uns pelos outros. É essa a nossa vida vitoriosa. É isso que faz com que a gente frutifique. É isso. E a gente às vezes, sabe lá em Eclesiastes está escrito que a gente fica correndo atrás do vento? E às vezes a gente fica correndo atrás do vento. Do dinheiro da conta que tem que pagar e esquece de ter misericórdia de quem está do seu lado. Esquece de amar. Mas é difícil eu amar. É muito difícil eu amar porque me trata mal, pisa no meu calo, me chateia. Mas é amor, gente. Não é o amor que você tem, é o amor que Cristo tem. Senhor Jesus, qual é o olhar que você tem sobre esta pessoa? Coloca esse amor dentro do meu coração, para que eu consiga ter misericórdia, porque por mim mesmo eu bato, sabeio, quebro. Mas qual é o amor que Jesus tem? Amém? Quando não expomos nossas vergonhas, tendemos a vestir máscaras. E aí, que diferença que a gente tem dos hipócritas? Nenhuma, pode passar. E é exatamente isso que eu quero que a gente veja. Porque quando a gente veste máscara, a gente se torna uma hipócrita. E quais são as máscaras que a gente veste? Eu sou boa, eu sou legal, eu trabalho na igreja, eu sou ótima no meu escritório. Ou, ai gente, eu sou a pior, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Tem várias facetas que a gente vai vestindo. Às vezes num lugar a gente se faz de coitadinha, às vezes num outro lugar a gente se faz de bacana. Mas o importante é a gente saber que a gente não está sendo nem um pingo diferente dos fariseus. A gente está sendo igualzinho a eles. A hipocrisia impede o pecado de ser tratado, pois ele nunca é revelado e ele nunca é confessado. Eu preciso confessar alguma coisa se eu uso uma máscara? Se todo mundo acha alguma coisa de mim? Não preciso, porque aqui está tudo certo. Né? Entre eu e Deus tem uma distância enorme, mas aqui está tudo bem. Então, muitas vezes a gente é surpreendido, a gente é pego no ato. Para quê, gente? Porque Deus quer tratar. Ninguém é surpreendido à toa. Lembrem, se você alguma vez foi surpreendido com alguma notícia, Deus quer tratar isto. E a única forma é expor. É a única forma. Quem é médico aqui, quem trabalha, quem cuida de gente sabe, ferida nenhuma é tratada se ela fica tampada. Precisa limpar, arejar. Então a primeira coisa que precisa fazer é expor. Então não fique entristecida se você foi surpreendida por alguma coisa. Alegra o teu coração, porque o Senhor está com você. Amém?
Deus revela o adultério para que você... Desculpa. O pecado não... Desculpa. O pecado não confessado não gera arrependimento. Então a gente já falou sobre isso. Pode ir para a próxima. Muitas vezes Deus permite que o adultério venha à tona para que a ferida possa ser exposta, confessada e tratada. Deus revela o adultério para que você saiba quem julga você. Então, aí que é importante. Às vezes a gente se sente envergonhada porque a nossa ferida está exposta. Mas, vocês nunca podem esquecer que quem está tratando dela é Jesus, é o próprio Deus. E quem está te julgando é o próprio Deus. Não liga para as pessoas que estão falando de você. Não liga para os sentimentos que você tem, porque às vezes a gente fala assim, gente, como eu sou tola, eu estou fazendo isso de volta. Não liga para esses sentimentos que vêm do teu coração. Nosso coração é enganoso. Deus quer tratar e Deus é quem vai te julgar. O que Deus fala no final? O que Jesus fala no final? Eu também não te condeno. Então, gente, essa surpresa já veio com uma palavra de libertação, amém? Os julgadores são tão hipócritas quanto nós, enquanto escondemos os nossos pecados. Preciso me perguntar, qual é o meu adultério? O que eu tenho adulterado com Deus? Com outros deuses, com outras situações? É bem importante a gente parar e se perguntar. Como se livrar desse ciclo, gente, de adultério? Confessando. Então eu vou ler 3 passagens para vocês. Provérbios 28:13 fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará. Então a gente precisa confessar. Quais são as nossas transgressões, gente? Eu tenho uma lista delas. E eu tenho colocado diante de Deus diariamente. Por quê? Porque quando eu vejo, muitas vezes, eu só tive remorso, não confessei. E aí Deus não consegue renovar. Próxima. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32:3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Então, quer dizer, além da gente, não ter o perdão de Deus, os nossos ossos envelhecem. Vocês já perceberam como a gente fica pesada? Como às vezes parece que a gente está carregando o mundo nas costas? O ponto de vista de Jesus, Ele não condenou aquela mulher, assim como Ele não condena nenhuma de nós. Quem condena é a gente mesmo. Aquela mulher, ela teve o privilégio de confessar e revelar a sua vergonha ao próprio Jesus. Era Ele que estava ali. Hoje Jesus habita onde? Dentro da gente. Certo? E aí? E se alguém vem confessar um pecado para você? Você trata com misericórdia? Como você trata? Porque aí esse é o nosso aprendizado. Se alguém vem confessar, nós somos igreja. Jesus e o Espírito Santo estão no meio de nós, para que a gente tenha misericórdia uns dos outros. Qual que é o maior mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Anne, mas como é que eu posso amar
aquela pessoa que me maltrata? Anne, como é que eu posso amar a vida difícil que eu levo com tal pessoa? Como é que eu posso amar aquele que me violentou? Você só vai conseguir amar se você pedir para o Senhor colocar o olhar dele para você. Você não pode esquecer que ali do lado também tem outra pessoa que muitas vezes não conhece o Senhor Jesus e que muitas vezes não sabe nem o que está fazendo. Não tem essa noção de que está pecando. Então cabe a mim, Anne, quer dizer, ele está fazendo mal para mim. E cabe a mim amar ainda. É esse o nosso papel. Principalmente a gente que é a igreja. Principalmente para nós. O Espírito Santo nos habilita a agir como Jesus agiu, sem julgar. Então a gente não pode esquecer disso. Que é o Espírito Santo que nos habilita a agir como Jesus agiu. Então se a gente tem buscado uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo, a primeira experiência que a gente pode começar a ter é não julgando. Amém? Amém. Então olha... Lá em Tiago 5,16 está: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que a oração feita por um pode muito em seus efeitos. Agora, a gente tem que lembrar que hoje nós somos os justos, certo? Só que nós também somos pecadores. E a gente não pode perder essa perspectiva. Então, se eu vou orar com a Zenilda sobre um pecado, eu não posso achar que ela é perfeita. Porque perfeita é quem está nela. Que faz ela justa para orar pelo meu pecado. Porque às vezes vai ter os defeitos dela. Às vezes ela vai me magoar, vai me machucar. Mas a gente consegue continuar caminhando juntas, se a gente começar a ter essa perspectiva um do outro. Ninguém aqui, gente, é perfeitinha. E ninguém aqui vai morrer perfeitinha. Agora, quem habita em nós é perfeito. E é Ele que precisa começar a agir. Porque nós, por nós mesmas, é carne pura, né? Então, eu quero que vocês pensem em algumas coisas hoje nos grupos, que é: por que você tem medo de expor a sua vergonha? Qual o julgamento que você acha que as pessoas vão fazer de você? O que você tem adulterado? E aproveite esse momento do grupo para confessarem umas às outras. Para que nós todas possamos sair daqui saradas, curadas e abençoadas. Amém? Amém.